Boa tarde a todos. Eu aguardei uns minutinhos para ver se chegavam mais pessoas. Já estou gravando a aula. Estamos aqui, então, para essa próxima aula de manejo de conservação do solo e água, né? Nós temos aí 4 pessoas online e vamos iniciar aqui a aula de hoje. Então, essa aula vai ficar disponível para vocês, como sempre, né? No YouTube. E vamos deixar lá para vocês a partir de... hoje não dá... a partir de quarta-feira, né? Quarta-feira, no final da tarde, eu já vou deixar disponível para vocês lá o link, né? Para essa aula de hoje, né? Bom, é o seguinte. Eu vou entrar aqui na página da disciplina, na verdade eu já entrei, e vou compartilhar com vocês, como de costume, a tela do meu computador aqui, tá? Então vamos compartilhar a tela, né? E vamos ver se vai entrar aqui, né? Vamos ver se vai entrar o compartilhamento. Beleza. Então tá aí compartilhada a tela com vocês. Vocês estão me ouvindo? Luiz Carlos, Juscelia, João Vitor e Lucas? Estão ouvindo? Sim, sim, ouvindo tranquilo. Beleza, então. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Já abri a página da disciplina aqui. Nós temos aqui o seguinte, né? A semana passada, né? De 14 a 18 de setembro, né? Tem aqui esses arquivos, né? Nós falamos de capacidade de uso dos solos. Nós falamos de capacidade de uso dos solos. E nessa data de hoje, né? Essa semana, na verdade, seguindo aqui o PPT da disciplina, só conferir aqui, hoje nós estamos na 8ª semana. Na 8ª semana não tem atividade avaliativa prevista. A semana que vem tem uma atividade avaliativa prevista, né? Essa semana não tem, não. Então, uma semana sem atividade avaliativa prevista. Certo? Seguindo aí a programação do PPT, né? Eu deixei aqui para vocês essa planejamento de conservação do solo e água. Vamos abrir aqui. É um vídeo, né? Da nossa... Vamos voltar aqui. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. A internet está meio devagar. Vamos ver aqui, né? Vai dar certo. Essa aula, né? Que nós tivemos... Deixa eu voltar aqui, porque parece que está travado, né? Vamos voltar aqui. Novamente aqui no arquivo, né? Vamos tentar novamente, mais uma tentativa só. YouTube, né? O YouTube está... Ou o YouTube ou a internet em si está lento, né? Mas aí, na verdade, o que acontece? Nós temos aí... Nós temos a aula, né? A aula está disponível para vocês aí. Aí depois vocês vão dar uma olhadinha lá, né? Quem ainda não viu, né? Vai poder olhar. Nós temos aqui 4 visualizações somente. Ou seja, pessoas não estão, né? As pessoas não estão indo na aula gravada, né? Então, inscrição, né? Então, deixa eu parar o... É o grupo A.
o arquivo. Então, as pessoas não estão assistindo a aula gravada. Então, a gente tem que repensar essa questão, né? Se realmente compensa, né? Deixar essa aula gravada disponível, porque o pessoal não está assistindo, né? Não é só com essa disciplina, não, a aula gravada. Provavelmente porque estão assistindo a aula ao vivo, né? Eu quero pensar dessa forma. Se não for, paciência, né? Bom, pelo menos está lá, o arquivo está lá, a aula está lá disponível. Quem quiser é só entrar lá e assistir a aula no momento que quiser, no lugar que quiser, né? Bom, no dia de hoje, gente, nós temos aqui, eu coloquei 3 arquivos aqui, mas nós não vamos ver os 3, não, tá? Eu vou começar com esse arquivo Práticas Conservacionistas 1, que eu chamei aqui. Vamos abrir ele aqui. Vamos ver se vai abrir rapidamente, né? Isso. Práticas conservacionistas e sistemas de manejo. É uma apresentação muito boa, tá? Eu vou colocar em tela cheia aqui. Então, essas práticas conservacionistas, eu vou pedir para vocês... Deixa eu ver, estou achando que ele não abriu. Não sei o que está acontecendo com... Só abriu, só tá primeiro arquivo. Eu vou ter que abrir o arquivo que está na minha pastinha aqui. Não deu certo a abertura dessa forma. Deixa eu abrir aqui na minha pastinha. Na minha pastinha que tem esse arquivo, né? Deixa eu ver aqui qual é o arquivo. Vamos ver qual que é. Não. Também não. Peço um pouco de paciência para vocês aqui. O arquivo ele não foi inteiro lá para o AVA, né? Ele não foi inteiro para o AVA. Ele foi só uma parte dele que foi. Então, eu vou ter que abrir o arquivo na própria pasta que eu tenho aqui, né? Na própria pasta. Vamos ver aqui. Só um pouquinho de calma, de paciência, que a gente chega lá. Vamos ver qual que é o arquivo. Vamos ver aqui. Não é esse. Também não. Esse não. Esse aqui. Deixa eu ver. Esse aqui. Então, aqui ele está inteiro. Está inteiro. Está dando para vocês acompanharem aí o arquivo. O arquivo que eu estou projetando agora. Estão acompanhando? Está aparecendo para vocês aí na tela? Práticas conservacionistas e sistemas de manejo. Tá sim, Claudio. Tá, né? Beleza, então. Então, vamos seguir aqui. Tirando esses imprevistos, vamos lá. Então, práticas conservacionistas e sistemas de manejo. Se vocês olharem, né, na nossa apostila, né? Na nossa apostila, nós temos o quê? Nós estamos... note que alguns questionários eu ainda não pedi para vocês, não, tá? Para enviar, não, por enquanto. Mas, por exemplo, nós temos aí o questionário do capítulo 3 e o questionário do capítulo 4, eu ainda não pedi para vocês, tá? Então, por exemplo, nós estamos aí no capítulo 4, nós passamos pelo capítulo 4, né? Então, tem lá o questionário do capítulo 3 e o questionário do capítulo 4. E capítulo 5 é o que nós vamos começar a abordar, né? Capítulo 5, capítulo 6, então nós vamos começar a falar disso aí, certo? Então, essa apresentação aqui é muito boa, porque ela dá um apanhado geral, né, do assunto, e é bem interessante, né, esse apanhado aí que esse autor fez. Eu não consegui o nome do autor, porque esse arquivo tem muito tempo que eu tenho ele em mãos, e eu não tenho, na época, eu não salvei o link, né, que eu peguei o arquivo, mas esse arquivo está aí. Eu não sei se no final tem, não me lembro se no final tem o nome do autor, mas, de qualquer forma, ele está disponível aí para download na internet, né?
Então, vamos lá. Vamos começar, que o importante é o conteúdo dele, né? Bom, então veja bem, como introdução, ele fala o seguinte: técnicas utilizadas para aumentar a resistência do solo ou diminuir as forças do processo erosivo. Ou seja, como que eu vou diminuir a erodibilidade do solo e diminuir a erosividade da chuva, né? Isso que ele quis dizer. Ou erosividade do vento, também pode ser, né? Então, são técnicas que a gente vai lançar a mão, de algumas técnicas, né? Nós vimos o problema da erosão, nós falamos do problema da erosão, o que a erosão pode causar, os prejuízos, né, que ela pode trazer para a gente. Vimos tudo isso aí. Então, agora vamos falar de algumas práticas que a gente pode lançar a mão para poder diminuir o problema de erosão, né? Seja reduzir a força dos agentes causadores de erosão, água e vento, principalmente, seja aumentar a resistência do solo à erosão com algumas práticas, que a gente pode aumentar essa resistência do solo à erosão, ou seja, reduzir a sua erodibilidade. Erodibilidade. Lembra lá da diferença que nós fizemos entre erodibilidade e erosividade, né? Essa diferença aí. Bom, então, são as chamadas práticas conservacionistas. Práticas conservacionistas. Tá? São as práticas conservacionistas que nós temos aí. Então, nós temos práticas conservacionistas vegetativas, são as práticas vegetativas, né? Tudo isso tem na apostila, né? Quando a gente fala de práticas vegetativas, a gente está envolvendo plantas, está envolvendo alguma espécie vegetal, né? Você vai lançar a mão de alguma espécie vegetal no processo de controle da erosão. Práticas edáficas, que estão relacionadas com sistemas de cultivo, com o solo, né, também. Práticas edáficas. E as práticas mecânicas, que são práticas com remoção ou disposição de terra. Normalmente, né, quando você tem esse tipo de... Você tem uma remoção de terra ou disposição de terra, né? A gente chama isso de práticas mecânicas. Práticas mecânicas. Interessante é o seguinte, que a gente pode lançar a mão de mais de uma prática, tá? Eu posso, por exemplo, usar uma prática vegetativa associada a uma prática edáfica. Eu posso usar uma prática edáfica associada a uma mecânica. E aí vai, né? As várias possibilidades. Eu posso usar, então, associação de práticas. Eu posso ter uma associação de práticas de conservação. Tá? Bom, práticas de caráter vegetativo, então. Quais as práticas de caráter vegetativo que nós temos? Que envolve os vegetais, né? Envolve as plantas. Então, primeiro, ele fala o seguinte, que as práticas de caráter vegetativo, elas diminuem o impacto das gotas de chuva. Diminuem o impacto das gotas de chuva. Diminuem a velocidade da água que escorre, ou escoa, né? Eu posso falar escorrimento ou escoamento. Tanto faz, os dois termos são aceitáveis. O mais comum de se ouvir, de se ver em trabalhos, em artigos, é escoamento, né? Escoamento superficial. A gente vê também escorrimento superficial, né? Pode também. Então, diminui a velocidade da água que escorre. Aumenta a quantidade de matéria orgânica. Então, as práticas de caráter vegetativo aumentam a quantidade de matéria orgânica no solo. E ajuda na estruturação do solo. Ajuda na estruturação do solo. Tá? Então, nós temos aí essas características. Essas características aí. Depois, gente, eu vou ver se eu consigo colocar esses arquivos, porque esses arquivos aí, esse que eu estou usando agora e o próximo, um outro que eu vou usar depois, eles estão quebrados. Então, está aparecendo só a primeira e a segunda página, as outras páginas não estão aparecendo. Então, eu vou tentar colocar de uma outra forma, que não como arquivo, eu vou tentar colocar de uma outra forma no Moodle, para poder vocês terem condição de acessar, né? Talvez colocando em forma de pasta, né? Pastas de arquivos, né? Pastas de arquivo, criar pastas lá dentro. Talvez você consiga abrir o arquivo e ele abra por completo, né?
Vou tentar depois, não garanto essa semana, não. Semana que vem eu garanto. Essa semana está meio tumultuada. Semana que vem eu tento consertar, né, a disponibilização desses arquivos, se for possível, é claro, né? Como eu não sou um expert em computação, eu não sei se é possível isso ou não, né? Mas a gente vai tentar. Bom, então aí vem os métodos vegetativos, de caráter vegetativo. Nós podemos usar a chamada rotação de cultura. A rotação de cultura, vocês todos, né? Se vocês são da agronomia, vocês sabem, evidentemente, o que é a rotação de cultura, né? Todo mundo aí deve saber, ou todo mundo deve saber, não, todo mundo sabe o que é a rotação de cultura, né? Alguém aí não sabe o que é a rotação de cultura? Não, se ninguém falou nada é porque sabe, né? Então, beleza. Todo mundo sabe. Então, essa rotação de cultura, quando eu faço a rotação, né? Eu vou fazer, por exemplo, eu estou cultivando feijão. Aí depois eu tiro o feijão, planto milho, né? Tiro milho, planto soja. Tiro soja, planto arroz. Eu vou fazendo essa alternância, né? De culturas. Normalmente se faz uma alternância entre gramínea e leguminosa. Planta gramínea, depois planta leguminosa. Planta gramínea, planta leguminosa. Alternadamente. Em momentos diferentes e sucessivos, né? Bom, então a rotação de culturas é uma prática de caráter vegetativo muito importante para a gente. Ela ajuda a conservação do solo. Tá certo? Nós temos também as chamadas culturas em faixas de rotação e culturas em faixas de retenção. Culturas em faixas de rotação e culturas em faixas de retenção. Eu creio que para baixo aqui ele vai explicar cada uma delas, né? Mais para frente eu falo. Nós temos também as pastagens, né? Por incrível que pareça, o uso de forma adequada das pastagens, ele pode ser uma prática de conservação, né? Se você cultivar a pastagem de uma maneira adequada. É claro que você não vai deixar, por exemplo, igual estamos vivendo nos dias de hoje, né? Devido à seca, o pasto está extremamente ralo, né? Quando existe, está extremamente ralo, bem depauperado, bem degradado. Mas pensando aí numa cultura, às vezes até irrigada, você pode usar uma espécie, né? Que é pastagem, para poder fazer, para te ajudar na conservação do solo. Então, a pastagem também, né? Cobertura vegetal e adubação verde, né? Cobertura vegetal e adubação verde. Elas têm também um caráter edáfico. Então, é uma prática vegetativa, mas tem um caráter edáfico também, que envolve o sistema de cultivo, envolve a fertilidade do solo. Então, esses quatro métodos se encaixam aqui nas práticas de caráter vegetativo. Vamos ver, ele vai falar um por um aqui agora. Rotação de culturas. Rotação de culturas. Então, a rotação de culturas, você sabe muito bem, é a sucessão mais ou menos regular de diferentes culturas numa mesma gleba, numa mesma porção de terra, né? Então, o objetivo dela é redução na perda de solo e água em relação às perdas que ocorreriam se o solo fosse cultivado continuamente com a cultura principal. Então, o que acontece? Se você cultivar o solo sempre com a mesma espécie, né? A mesma cultura, você vai ter perdas de solo sempre muito parecidas, né? A perda, né, quantitativa de solo vai ser muito parecida, muito semelhante. Então, quando você faz a rotação, você já vai ter uma perda, uma redução, na verdade, né? Uma redução na perda. Reduz a perda, tá certo? Então, assim, essa utilização, né, da rotação ajuda você a ter uma perda menor de solo. A ter uma perda menor de solo. Finalidade principal é manter a produtividade do solo, é claro, né? Nós queremos manter o solo produtivo, né? E por isso nós fazemos a rotação. É a finalidade principal. As culturas utilizadas. Cultura principal expõe mais o solo, né?
cultura principal expõe mais o solo. Então, grãos, gramíneas, leguminosas. Então, ele mostra aqui nesse quadrinho, nesses retângulos aqui, ele mostra, aqui simplesmente está falando o seguinte, num tempo zero eu tinha o milho na minha área. Então, o milho estava sendo cultivado no tempo zero. Num outro tempo, em outro momento, eu vou cultivar feijão. Ele chamou de tempo zero e tempo 1. Ou seja, o tempo inicial e o tempo final. Cultivei milho, colhi o milho, entrei com feijão. Essa aí é a rotação, né? Bom, vantagens, né? Vantagens desse processo, né? Você tem uma sistematização dos trabalhos agrícolas, trabalhos que são feitos na área, né? Podem ser sistematizados em função de cada cultura. Cada cultura tem as suas especificidades na hora do cultivo, na questão do trabalho com solo. Então, existe essa sistematização. Vou sistematizar o trabalho agrícola todo, né? Na área. Economia de trabalho, né? Ajuda no controle de ervas daninhas ou plantas daninhas, insetos e doenças de plantas. Então, quando eu faço, você sabe muito bem que a rotação de cultura, quando eu faço uma rotação de cultura, eu vou ter o quê? Eu vou reduzir também a população de alguma praga, né? Algum inseto que seja praga, também doenças, isso tudo vai diminuir. Isso vai reduzir, tá certo? Então, a utilização, né? A utilização da rotação de culturas favorece você a ter esse controle aí melhor, tá? O tipo de rotação vai variar com o quê? Vai variar com a natureza da terra, com as condições econômicas, sistema de manejo e especialização agrícola da região. Tipo de rotação, né? Vou ter esses fatores aí. Bom, aí ele fala na letra B, culturas em faixas de rotação. Culturas em faixas de rotação. Vamos ver o que é isso, né? Então, vamos ver aqui. Ó. Ele fala o seguinte, divisão da rampa em segmentos mais curtos. Divisão da rampa em segmentos mais curtos. Então, o que vem a ser isso? Eu tenho, por exemplo, uma rampa, né? Vamos dizer que eu tenho uma rampa aí de 50 metros. Uma rampa, imagina uma rampa, né? O solo com declive, uma rampa aí com 50 metros de comprimento. Então, você vai quebrar, né, esses 50 metros. Você não vai fazer o plantio nos 50 metros. Você vai ter o quê? Você vai fazer o plantio em todos os 50 metros. Você vai ter faixas, né? Faixas no terreno com culturas diferentes, né? Então, por exemplo, eu faço uma faixa com milho. Uma faixa com milho. Aí depois eu venho e planto numa outra área mais abaixo o feijão. Mais abaixo eu faço uma outra faixa com milho de novo. Ou então com uma outra espécie anual, né? Tem que ser espécie anual. Então, eu vou alternando uma espécie com outra espécie na rampa, na descida, né? Então, por exemplo, lá no alto da rampa eu tenho feijão, uma faixa com feijão. Aí depois vem várias áreas, né? vários segmentos plantados com milho. Depois eu venho com soja, uma faixa com soja. Então, eu vou fazendo essas alternâncias. São espécies anuais que eu vou alternando com outras espécies. Que seria a espécie de interesse minha, né? Vamos dizer que eu sou um produtor de soja. Então, eu vou alternar as áreas de soja com outras espécies também anuais. Eu vou alternando com as áreas de soja. São chamadas faixas de rotação. Por que é rotação? Porque essa faixa que eu estou usando como proteção, eu vou plantar, vou colher, e depois eu venho e planto uma outra espécie. Por isso que chama rotação. Eu vou estar sempre modificando a espécie, né?
consistem na disposição das culturas em faixas niveladas, de largura variável, alternadas, com cultura que protegem pouco o solo. É o que eu falei, né? Eu vou usar espécies anuais também, tá? Eu vou usar espécies anuais. Eu posso ter também, uma situação diferente, por exemplo, a minha área de produção, eu posso ter faixas de rotação, mas a minha cultura de interesse pode ser uma cultura perene, não tem problema. Pode ser, né? A minha cultura de interesse, a minha cultura principal, pode ser uma cultura perene, uma fruticultura, uma coisa assim, né? Pode ser. Mas aí eu vou alternando as faixas, né? A cultura principal, ela continua a mesma, que era a cultura perene, e as faixas entre essas de cultura principal são alternadas. São as culturas que são colocadas em faixas de rotação. As novas culturas são distribuídas em faixas diferentes nos anos seguintes. Por isso chama rotação, né? Que eu falei. No ano seguinte eu mudo a espécie que eu usei na faixa. Eu vou mudar. Prática recomendada para terrenos cuja declividade varia de 3% a 6%. Então, declividades baixíssimas, né, gente? Declividade muito baixa. De 3% a 6% não é nada, né? Aqui, por exemplo, na nossa região, que 3% a 6%, pouquíssimas áreas têm essa declividade aí. Muito pouca, né? E também as espécies, né? São práticas recomendadas para terrenos com declividade de varia de 3% a 6% e espécies vegetais anuais ou bianuais. Então, eu vou usar espécies vegetais anuais ou bianuais para fazer essa rotação. Então, o cultivo em faixa de rotação, resumindo, ele vai usar espécies anuais nas faixas, que são de rotação, né? Que é diferente da próxima que nós vamos ver agora, que é a chamada... Bom, aqui eu estou mostrando um esqueminha, né? Olha só. O de cima, que nós acabamos de falar, ó, faixas de rotação. Faixas de rotação. Está aqui, ó. Então, eu tenho aqui uma linha com cultura de rotação, uma área, né, com cultura de rotação. Aqui, uma faixa com cultura principal. Depois, cultura de rotação, cultura principal. Cultura de rotação, cultura principal. E aí vai fazendo essa rotação, né? Agora, ele fala, deixa eu ver se ele fala na sequência, ele fala das faixas em retenção, culturas em faixas de retenção. Essas faixas de retenção, elas são faixas com culturas perenes, né? Eu vou usar espécies perenes nessas faixas. Então, consiste na disposição da cultura comercial em faixas niveladas, intercaladas, de espaço em espaço, com faixas perenes de plantas protetoras. Então, a única diferença que existe é que, no caso da faixa de rotação, a espécie utilizada, ou as espécies utilizadas, são culturas anuais ou bianuais. No caso das faixas de retenção, eu vou usar uma cultura perene nessa faixa de proteção. Por exemplo, que eles usam muito, né? Que eles usam demais. Cana-de-açúcar e capim-elefante. É muito usado, né? Então, você faz uma faixa com cana-de-açúcar. Então, a cana-de-açúcar vai ficar ali anos e anos. Vai ficando ali, né? Vai ficando. Você colhe, ela volta de novo. Você colhe de novo, ela volta de novo, né? Capim-elefante da mesma forma. Então, são culturas perenes. Eu vou usar faixas de culturas perenes intercalando com as espécies que eu quero cultivar. Isso protege o solo, né? Por quê? Eu vou deixar o solo sempre coberto, nós falamos já sobre isso em outras aulas, que é importante que o solo fique sempre coberto para evitar a erosão por splash, que nós falamos, né? que é a pancada, né? Que é aquela pancada da gota d'água no solo, quando ele não tem cobertura nenhuma, vai desagregar o solo, né? E nós temos também a questão da utilização, né? Da proteção do solo de ventos também, né? Posso proteger o solo de ventos também, porque o solo está coberto com plantas, então vai proteger o solo
de ventos fortes. Então, as finalidades especiais da faixa de retenção. Proteger declives muito acentuados, muito acentuados. Não fazem parte do plano de rotação, né? Porque é uma espécie anual, né? Uma espécie perene, desculpa, é uma espécie perene. É constituída de leguminosas perenes, gramíneas ou arbustos, para a produção de moirões e forragens, alimentação e abrigo da fauna. Então, eu posso usar várias espécies, né? Eu falei aqui de duas espécies gramíneas, no caso, a cana-de-açúcar e o capim-elefante, mas eu posso usar outras espécies leguminosas perenes, né? Eu posso usar outras espécies que não sejam gramíneas também, desde que ela seja perene. Ela tem que ser perene. E essa cultura em faixa de retenção deve estar associada a práticas mecânicas. Práticas mecânicas, tá certo? Então, aí vem, né, o esqueminha de trás aqui. Olha só, aqui embaixo, né? Faixas de retenção. Tá aqui, ó. Cultura de proteção, no caso, a espécie perene que eu estou usando. E aqui a cultura principal, que está com essa linha preta mais forte aqui, ó. Essa linha forte preta aqui é a cultura principal, tá? A cultura principal está aqui, ó. Aqui em cima está a cultura de proteção. Cultura de proteção. Depois vem cultura de proteção de novo, cultura principal. Cultura de proteção, cultura principal. E aí eu vou alternando. O princípio é muito semelhante ao de cima, só que aqui embaixo a diferença é que eu vou usar uma espécie perene, uma cultura permanente. Tá? Aqui ainda dentro de culturas em faixas de retenção, ele fala o seguinte: essa cultura em faixa de retenção é constituída de 3 a 5 linhas de plantas protetoras em espaçamento bem mais reduzido do que geralmente recomendado. As faixas podem ser localizadas sobre os terraços. Então, eu posso ter um terraço, né? Nós vamos falar ainda sobre terraços. Eu posso ter terraço e sobre o terraço, normalmente eles fazem isso no camalhão, né? Ou no dique do terraço. Se você planta lá cana-de-açúcar, por exemplo. Você faz o plantio da cana-de-açúcar, né? Você não vai plantar dentro do sulco do terraço, não. Você planta sobre o camalhão, né? Que o canal do sulco, o canal, né? O canal do terraço tem que ficar livre para a água cair, da água da chuva cair, ou infiltrar, ou ela vai infiltrar, ou ela vai escoar. Né? Nós falaremos em outras aulas sobre esse assunto aí. A letra D, ou seja, o quarto, né? O quarto nós já falamos aqui, ó, nós falamos do rotação de culturas, né, as práticas de caráter vegetativo. Nós falamos da rotação de culturas, falamos das culturas em faixas de rotação, culturas em faixas de retenção e agora culturas de proteção e adubação verde. Tá? Prática vegetativa. Cultura de proteção e adubação verde. Aqui na apostila, deixa eu ver aqui na apostila onde é que está isso. Vou deixar a apostila lá de fora aqui, né, que estou sempre precisando consultá-la. Vamos ver aqui, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Vamos ver o que ele fala aqui. Vamos ver. Na página 55 da apostila tem isso, tá? Página 55 da apostila fala sobre isso aí. Então, culturas de proteção e adubação verde. Cultura de proteção é quase que um sinônimo de adubação verde, tá? Quase que um sinônimo. Então, essas práticas são empregadas entre os períodos de colheita da cultura comercial e o próximo plantio. Tá? Então, eu vou colher, por exemplo, vamos dizer que eu estou plantando soja. Eu vou colher a soja, né?
E até chegar ao próximo plantio da soja, eu venho com uma cultura de proteção, uma adubação verde, tá? Protege o solo contra a erosão, absorvem nutrientes que seriam perdidos por lixiviação, mantém o teor de matéria orgânica do solo, formam associação com bactérias fixadoras de nitrogênio. Então, vamos comentar um pouco sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre esses aspectos aí. Então, eu vou usar cultura de proteção ou adubação verde, eu vou usar entre uma colheita e outra. Então, eu colhi o milho, até eu entrar com o milho de novo, eu vou fazer um plantio ali de uma cultura de proteção ou uma adubação verde, um plantio de um adubo verde. O adubo verde, nós temos várias espécies que são utilizadas como adubo verde, né? Depois é até interessante que vocês olhem, né? Minha apostila não fala muito sobre isso, acho que não fala quase nada. Que vocês olhem, pesquisem um pouquinho, deem uma olhadinha sobre adubos verdes, adubação verde, né? Dá uma olhadinha no assunto adubação verde. Aí você vai ver lá que tem várias espécies. Normalmente eles usam muito, são as leguminosas, né? Porque as leguminosas têm a vantagem de fixar o nitrogênio atmosférico, né, no solo. As espécies leguminosas, elas se associam, tem uma simbiose com bactéria do gênero Rhizóbio, né, e outros gêneros, normalmente o gênero Rhizóbio, dependendo da espécie que eu estou cultivando. E essa bactéria do gênero Rhizóbio, ela vai fixar o nitrogênio atmosférico e vai, com isso, aumentar a fertilidade do solo. Então, quando eu faço o plantio de uma leguminosa, eu estou adubando o solo, literalmente, né? Estou adubando o solo com nitrogênio, né? Estou pegando o nitrogênio atmosférico, né? O nitrogênio que está na atmosfera, e estou fixando no solo. Protege o solo contra a erosão, é claro, né? Se eu estou cultivando o solo como espécie, um adubo verde, uma cultura de proteção, eu estou protegendo o solo. Eu estou fazendo com que o solo fique sempre coberto com alguma vegetação, né? Esse solo vai ficar coberto com uma vegetação, e essa vegetação vai dificultar, ela não vai zerar, não, mas vai dificultar muito a erosão do solo. Vai dificultar a erosão do solo. Devido à cobertura, né, que está acontecendo ali. Outra coisa que absorve nutrientes que seriam perdidos por lixiviação. Então, os nutrientes que poderiam ser levados embora, perdidos, eles ficam, né, no solo, eles são aproveitados no solo, né? Isso é muito importante. Esse nitrogênio, principalmente nitrogênio, né, que é muito volátil e muito lixivia bastante, esse nitrogênio ele vai ficar disponível, né, na zona do sistema radicular das plantas. Então, é uma prática também que ajuda na questão da fertilidade. Também, né? Mantém o teor de matéria orgânica do solo, é claro, com os cultivos que nós vamos fazendo, né? Com os cultivos que nós vamos fazendo, o teor de matéria orgânica ele vai diminuindo, né? Por isso que você, quando vai fazer análise do solo, você pede a análise de matéria orgânica. Aí você tem que ver se o teor de matéria orgânica está de acordo ou não, se está baixo, se está alto, né? Normalmente alto ele não está, não, ele está baixo, né? Ou está normal ou está baixo. Se tiver baixo, você tem que fazer alguma coisa para aumentar esse teor de matéria orgânica. Uma das práticas é essa, adubação verde, né? Você vai entrar com uma cultura, com uma espécie, na verdade não é uma cultura, você vai entrar com uma espécie, essa espécie vegetal vai ser cultivada e você vai incorporar, normalmente, incorpora essa massa verde no solo e essa massa verde vai liberar os nutrientes nesse solo. Depois da decomposição da matéria orgânica, né? Esses nutrientes são liberados no solo para serem disponibilizados para a cultura que vai vir na sequência. E também tem a questão da fixação do nitrogênio, né? Associação com bactérias fixadoras de nitrogênio, que eu já falei rapidamente. Vocês com certeza já viram isso, né? Esse assunto já viram até demais, né? Já viram bastante sobre
a questão da simbiose de bactérias com leguminosas para fixação de nitrogênio, e não vem o caso aqui ficar repetindo, né? Mas é só lembrar vocês, relembrar isso aí, né? Relembrar vocês desse assunto aí, né? Tudo bem por enquanto, gente? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Tá dando para ouvir bem? Não tá? Como é que tá a situação? Tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Por enquanto? Tá tranquilo, Claudio. Beleza, então. Ótimo. Vamos lá. Vamos lá, então, para as práticas de caráter edáfico. Então, tem práticas de caráter vegetativo, que nós vimos. Agora, vamos ver caráter edáfico. Depois tem as de caráter mecânico. Como eu falei, eu posso associar essas práticas, né? Eu posso usar 2 delas ao mesmo tempo. Posso usar 3 delas ao mesmo tempo, né? Se for o caso, eu posso usar uma delas só. Depende muito de cada situação. Então, práticas de caráter edáfico. Práticas de caráter edáfico. Eu não sei, gente, se na gravação, que agora que me veio à mente aqui, eu não sei se vai aparecer essa projeção que eu estou fazendo, eu não sei se ela vai aparecer na aula, na hora que eu for colocar lá a gravação da aula, né? Porque eu não estou usando a tela projetada, eu não peguei o arquivo direto lá do AVA, não. Eu peguei da minha pastinha, né? Pode acontecer, porque a primeira vez que aconteceu isso comigo, foi hoje, agora, nunca deu esse problema. Se acontecer isso aí, vai aparecer só a minha voz e não vai aparecer essas lâminas, esses slides que eu estou mostrando. Se acontecer isso, eu não vou deixar disponível a aula no YouTube, porque não tem motivo, né? Não tem motivo porque não vai aparecer os slides, vai ficar meio uma coisa assim muito sem noção, né? Então, depois que eu terminar a aula aqui, depois não, que eu tenho aula na sequência também, né? Amanhã, à tarde, eu vou olhar para ver como que ficou. Se ficou, beleza, se tá projetando tudo certinho, eu disponibilizo no YouTube. Se não, se não apareceram os slides, eu não disponibilizo. Bom, então as práticas de caráter edáfico tem a ver com a fertilidade do solo, né? Nós temos aqui modificações no sistema de cultivo. Olha só. Reposição de nutrientes extraídos. Controle da perda da matéria orgânica. E redução da lixiviação. Né? Com isso, nós vamos ter o controle da erosão e vamos manter ou melhorar a fertilidade do solo. Então, nós vamos ter, nesse sistema, né, nessas práticas, nós vamos ter reposição de nutrientes extraídos. Então, os nutrientes que foram extraídos, eles vão ser repostos, né? Por exemplo, quando eu faço uma prática de calagem, é uma prática de caráter edáfico, né? Uma gessagem é uma prática de caráter edáfico também. Uma adubação com matéria orgânica, uma adubação com composto orgânico, por exemplo, é uma prática de caráter edáfico. Né? Conseguindo com isso o controle da erosão, ou a redução drástica da erosão e a manutenção e a melhoria da fertilidade do solo. Exemplos de prática de caráter edáfico. Controle do fogo, né? Então aí vem aquela história, né? O fogo pode ser utilizado, né? O fogo pode ser utilizado O fogo pode ser utilizado na agricultura? Bom, muitos falam que não, né? Não pode, não. São radicais, né? Falam que não. Assim, na verdade, o fogo pode ser utilizado desde que de uma forma controlada, né? Não é dessa coisa desvairada que nós vemos às vezes, né? Não é de uma forma descontrolada, não. O fogo pode ser usado esporadicamente. Vamos dizer, um exemplo, né?
eu tenho uma área onde foi cultivada lá uma espécie qualquer e ela está muito infestada de um determinado fungo. Tem muito fungo causando uma determinada doença naquela cultura. Então, o que acontece? Eu posso fazer uma rotação de culturas, não tem problema. Aí eu vou reduzir a população daquele fungo ali, tudo bem. Mas depois que eu entrar com a outra espécie anterior, de novo, o fungo volta novamente, né? Pode voltar novamente, e aí a doença volta de novo. Então, o que acontece? Eu posso, numa situação dessa, queimar os restos culturais, né? Eu posso queimar os restos culturais. Com isso, eu vou eliminar também praticamente quase todo o foco do fungo que está presente nesse solo. O mesmo vale para pragas, né? Para insetos, né? Também eu posso usar o fogo numa situação dessa, uma situação especial, né? Não significa que você, em todos os momentos, você vai chegar e acabou de colher e vai colocar fogo. Não. Você vai ver, teve problema de doenças, teve problema de pragas, sério, esses problemas aí te prejudicaram grandemente, então você pode ter, sim, de uma forma controlada, com a orientação de um profissional, você pode usar o fogo para poder reduzir esses problemas aí, esses focos, né, ou de doença ou de pragas. Então, controle do fogo, né? Uso controlado do fogo. A adubação verde, né? A adubação verde também entra como caráter edáfico. Então, ela tem dois caracteres, né? A adubação verde. Ela pode ser em prática vegetativa e pode ser edáfica. Né? É vegetativa porque ela usa uma espécie verde e é edáfica porque ela mexe na fertilidade do solo. Então, a adubação verde, já falamos, né, sobre isso. Não vem o caso aqui repetir novamente o que é a questão da adubação verde. Adubação química. Adubação química, sim, né? Eu posso, por exemplo, quando eu faço uma adubação com adubo de plantio, né? Adubo de plantio, adubação de cobertura, né? Isso aí, sim, é uma prática de caráter edáfico, né? Eu estou melhorando as condições de fertilidade do solo. Adubação orgânica. A adubação orgânica também é uma prática de caráter edáfico, né? Quando eu adiciono matéria orgânica no solo, eu estou melhorando as condições de fertilidade do solo, né? Também estou melhorando as condições de estrutura do solo, que nós sabemos que a matéria orgânica ela é um agente cimentante, é um agente agregante, né? É um agente que vai promover a agregação das partículas do solo, a união das partículas do solo, fazendo com que esse solo fique mais agregado, fique mais firme, fique um solo mais estável, né? Então, a adubação orgânica também pode ser utilizada e é uma prática de caráter edáfico. Calagem, nós falamos, né? Calagem também. A calagem, ela é, ao mesmo tempo, ela é uma prática que corrige o solo, né? Reduz a acidez do solo, imobiliza o alumínio, né? Que está ionizado no solo, né? Então, a calagem, ela pode ser uma prática, né? Pode não, ela é uma prática de caráter edáfico. E com isso, né, você sabe muito bem quais as vantagens da calagem, né? Além dessas que eu já citei. Então, é uma prática, sim, muito importante. Tem também a gessagem, né? A gessagem é uma prática importante também. Você vai adicionar cálcio no solo, enxofre no solo, você vai melhorar a questão você vai diminuir a questão da sodicidade do solo, né? Vai diminuir a quantidade de sódio disponível no solo. Nós já falamos sobre o sódio no solo, né? O sódio no solo é mais problemático do que os outros sais, né? Os outros elementos que podem causar salinidade. Então, a sodicidade é muito mais complicada do que a salinidade no solo, tá? Então, a gessagem, ela reduz o sódio disponível, ou sódio ionizado no solo, neutralizando esse sódio e deixando ele imóvel, né? Que ele não vai causar nenhum tipo de problema, né? É um sódio imóvel, estabilizado.
imobilizado, seria a palavra melhor. Então aí, ó, controle do fogo, né? Limpeza fácil e econômica de terrenos, elimina o trabalho e dificuldade do enterrio de restos culturais, controle de doenças e pragas, limpeza de pastagem. Tá? Agora, o que não pode acontecer no caso do controle do uso do fogo é um uso prolongado ou então um uso muito frequente, né? Porque o solo, quando você coloca fogo, a temperatura no solo vai a níveis muito altos, né? Vai a valores altíssimos de temperatura. E aí você vai, além de você eliminar boa parte da parte viva do solo, microcrustáceos, anelídeos, bactérias benéficas vão ser eliminadas ali no solo. Você vai praticamente esterilizar uma faixa de solo devido ao fogo, né? Então, esse fogo, ele pode resolver o problema, por exemplo, de uma praga, de uma doença que está intensa na área, mas você vai ter o problema da queima da matéria orgânica, né? Além de tudo que eu disse, o solo vai ser queimado, a matéria orgânica que está presente no solo vai ser queimada, vai ser carbonizada, né? E o nitrogênio que está na matéria orgânica é volatilizado, vai embora, você perde esse nitrogênio. Então, o uso do fogo, ele é polêmico, muito polêmico, mas ele pode ser utilizado? Pode, porém, com esses cuidados todos aí, né? Não pode ser muito frequente, tem que ser um fogo mais localizado, né? Então, tem várias situações aí. Por isso que precisa de um profissional para poder usar, né? Tem toda uma técnica de como colocar o fogo, né? Como colocar o fogo, você deve colocar o fogo sempre de cima para baixo, né? Coloca o fogo primeiro na parte mais alta, e depois o fogo vai descendo. E se você coloca o fogo na parte de baixo, o vento bate e ele vai subindo rapidamente e fica descontrolado, né? Então tem toda uma técnica sobre o uso do fogo na agricultura. Existem até livros com esse assunto específico. Vocês podem até pesquisar depois aí na internet alguns assuntos, artigos, apostilas, etc. Tem vídeos, né? Vai no YouTube, pesquisa lá, o uso do fogo na agricultura. Tem muitos vídeos lá falando sobre isso. Vocês podem olhar lá, tá? Então, ele falou ali de 4 possibilidades de utilização, né, do uso controlado do fogo. Ele tem o problema de destruição da matéria orgânica, que eu acabei de falar, volatilização do nitrogênio, destruição de micro-organismos do solo e solo suscetível à erosão. Por que o solo fica suscetível à erosão? É fácil, né, entender isso. Se eu queimei os restos culturais que estavam sobre o solo, como eu disse, a temperatura fica muito alta ali, sobre o solo e uma camada abaixo do solo. Então, essa temperatura muito alta, ela vai queimar, ela vai carbonizar a matéria orgânica do solo. Consequentemente, se não tem mais matéria orgânica, vai diminuir o quê? A agregação das partículas do solo. As partículas do solo vão ficar desagregadas, o solo fica desagregado, fica solto. Qualquer problema, qualquer vento que tiver, qualquer chuva um pouco mais intensa, pode causar uma erosão muito forte, às vezes até descontrolada, né, desse solo, tá? Então, você tem que saber disso. Se você usou o fogo, você vai deixar, na verdade, o solo mais suscetível à erosão. O solo fica mais suscetível à erosão, tá? Bom, aqui são alguns quadros mostrando dados aqui. Ele não colocou a fonte, o autor não colocou a fonte, não, mas vamos nos ater aos dados aqui. Efeito da queima dos restos culturais na produção de milho. Tá? Efeito da queima dos restos culturais na produção de milho. Então, quais foram os tratamentos que ele utilizou ali? Ele usou o tratamento número 1, milho e restos enterrados. Então, cultivou o milho e enterrou os restos. Eu cultivei o milho tradicionalmente, né? Não, ele não fala que é tradicionalmente, mas vamos dizer que foi, né? Ele cultivou o milho tradicionalmente e os restos culturais, palha, folha,
colmos, espiga, o espiga não, porque né, normalmente é colhida, né? Mas assim, o pendão, toda aquela parte que fica do milho, no caso do cultivo do milho para grão, né? Pensando na colheita manual, se for colheita mecanizada é um pouco diferente. Mas assim, os restos culturais foram enterrados. Cultivou milho e enterrou os restos culturais. O segundo tratamento, milho, cultivou milho, os restos culturais foram queimados logo após a colheita. Então, no primeiro caso, não queimou, não. No primeiro tratamento, não queimou, enterrou. Só enterrou. No segundo, colheu o milho e os restos culturais foram queimados após a colheita. Restos culturais queimados após a colheita. O terceiro tratamento, milho, cultivou milho e os restos queimados pouco antes da aração. Então, no segundo foi logo após a colheita. Colheu, queimou. Colheu e queimou. O terceiro foi queimado um pouquinho antes da aração. Antes de fazer a aração, queimou, né? Então, esperou um pouco mais. Esperou um pouco mais. Bom, aí ele tem duas situações, né? Pindorama e Campinas. E aí a produtividade, né? Então, a produtividade. Esse Pindorama e Campinas, eu sinceramente não sei do que se trata. Não são as cidades, né? Pelo que eu entendi, que não são as cidades, não. Mas tem aqui, ó. Por exemplo, esse Pindorama aqui, a produtividade foi 6.284 quilos por hectare no primeiro tratamento, depois 6.049 no segundo e 6.007 no terceiro. 6.000 quilos por hectare. Ele considerou o primeiro tratamento 100%, né? Campinas, houve uma produtividade de 2.626 quilos por hectare. No segundo tratamento, 3.377. E no terceiro tratamento, 2.962. Então, o que aconteceu? Nós tivemos aí uma produtividade, né? Diferenciada, né, em relação a esse. Eu creio que isso aqui deve ser alguma cultivar, né? Alguma cultivar. Pindorama e Campinas. Deve ser cultivar, porque a diferença de produtividade é muito grande, né? Uma produtividade, a diferença de produtividade de um e de outro é muito grande. Bom, aí vem o efeito do manejo dos restos culturais de milho sobre as perdas por erosão. Então, olha que interessante. No caso, sistemas de incorporação, né? Eu tenho palha queimada, palha enterrada e palha na superfície. Então, quando eu queimei a palha, né? Aqui é perda de solo, né, gente? Não é produtividade, não é perda de solo. Então, quando eu queimei a palha, do milho e enterrei, eu vou ter uma perda de solo e uma perda de água. Solo e água, é o que eu falo sempre, né? Solo e água estão associados, a perda de solo e perda de água, conservação de solo, conservação de água. Palha enterrada, também perda de solo, perda de água. E palha na superfície, perda de solo, perda de água. Olha a diferença que nós temos aqui. No caso o que apresentou pior efeito foi exatamente onde nós temos a palha queimada, né? Então, quando você pega a palha do milho e queima, né? Ao invés de enterrar ou então deixar na superfície, se você pega e queima a palha do milho, a perda de solo lá foi 20 toneladas por hectare. Ao passo que a enterrada foi 13 e a palha na superfície, 6,5. A perda de água, palha queimada, foi de 8% da chuva. A palha enterrada, a perda foi de 5,8%. E a palha na superfície, 2,5%. Então, aí está comprovando o que para a gente? Que quando eu queimo a palha, né, do milho, especificamente do milho, quando eu queimo a palha, né, eu vou ter
uma perda de solo e uma perda de água muito grande. Então, o fogo, né, a queima da palha, a queimada, ela vai trazer todo esse prejuízo para mim. Seja perda de solo, seja perda de água. Olha só aí, 20,2 e 8. Bom, aí, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Vamos pular essas. Depois eu peço para vocês que vocês deem uma lidinha nesse quadro aqui, ó. Alternativas técnicas e tecnológicas ao uso do fogo na agricultura. Então, uma lidinha depois, tá? Nesses slides aí, que eu vou tentar disponibilizar para vocês. Aqui está a fonte, né? Ó, a fonte está aqui, ó. Vou disponibilizar para vocês nos próximos dias aí. Bom, o segundo aspecto, né, que ele fala de edáfico é a adubação verde, né? Adubação verde. Então, a adubação verde, eu vou ter... O que vem a ser essa adubação verde? Incorporação ao solo de plantas cultivadas para este fim ou de outras plantas ainda verdes. Então, assim, de uma forma tradicional, né, uma forma assim, acadêmica, a adubação verde, você vai cultivar uma espécie específica, né, para incorporar no solo, tá? Vai cultivar uma espécie específica vai cultivar uma espécie específica, desculpa, né? Vai cultivar uma planta, né, uma cultura específica para incorporar o solo. Eu posso fazer, por exemplo, a incorporação de qualquer espécie vegetal que também pode ser chamada de adubação verde, não deixa de ser, né? Se eu incorporo uma espécie que não é um adubo verde tradicional, incorporo no solo, ele pode ser um adubo verde, pode ser uma adubação verde essa prática. Mas normalmente existem espécies que são bem, existem plantas, melhor dizendo, existem plantas que são bem específicas para esse fim de adubação verde. Nós temos lá espécies normalmente leguminosas, né? Nós vamos falar já por quê. Normalmente são as leguminosas. Então tem lá labi-labi, crotalária, feijão guandu, feijão de porco, leucena e outras, né? Outras espécies. São todas leguminosas, essas que eu falei. São muito usadas. Ou então, se eu incorporar uma espécie que não é leguminosa, eu estou fazendo também uma adubação verde, mas não é muito, assim, ela não tem uma eficiência muito boa, né? Não tem uma eficiência muito boa. Por quê? A leguminosa é uma espécie que vai levar para o solo o nitrogênio, né? Vai levar para o solo o nitrogênio. A matéria orgânica da leguminosa é uma matéria orgânica de melhor qualidade. E ela tem uma relação carbono-nitrogênio bem menor do que uma espécie não leguminosa, uma gramínea, por exemplo, né? Repercutindo diretamente no tempo de decomposição que eu vou ter no solo. Então, uma leguminosa, ela se decompõe muito mais rápido no solo, ela vira matéria orgânica muito mais rápido no solo do que uma não leguminosa, uma planta, por exemplo, gramínea. Então, ele fala assim, ó, em comparação ao solo de plantas cultivadas para este fim ou de outras plantas ainda verdes, vivas, proteção contra a ação direta das chuvas. Se eu estou utilizando a planta viva, ela vai proteger contra a ação direta da chuva, né? Se eu enterrar essa planta, ela vai melhorar as condições físicas do solo, devido à adição de matéria orgânica. É uma forma barata e acessível de adicionar matéria orgânica ao solo. Forma barata e acessível de adicionar matéria orgânica ao solo. Né? Eu faço o cultivo, né? Eu vou semear essa planta, ela vai germinar, ela vai crescer, ela tem algumas características, né? Para ser considerado adubo verde, tem que ter algumas características. Por exemplo, tem que ser uma planta de rápido crescimento,
uma leguminosa, uma planta que tem um sistema radicular muito profundo para ir lá grandes profundidades do solo e pegar os nutrientes que estão indisponíveis lá no fundo e trazer para a superfície, né? E de fácil incorporação ao solo, dentre outras características. Então, é uma forma fácil, né? É uma forma barata e acessível de adicionar matéria orgânica ao solo. Então, o que ele fala aqui? Ó? Leguminosas, simbiose, nitrogênio, né? E não leguminosas, alta relação CN. Então, foi o que eu disse. As leguminosas, elas são preferidas para usar nesse aspecto aqui, porque elas têm o quê? Elas têm uma relação carbono-nitrogênio muito baixa e tem a simbiose delas com as bactérias do solo, né? Fazendo com que haja fixação de nitrogênio no solo. Já as não leguminosas têm uma alta relação CN, a relação carbono-nitrogênio é muito alta. Quanto mais alta a relação carbono-nitrogênio, pior é a matéria orgânica, de pior qualidade é a matéria orgânica, e mais tempo ela demora para se tornar uma matéria orgânica prontamente utilizável pela planta, né? Basta você fazer uma comparação bem simples, assim, por exemplo, você pega a palha de soja e a palha de milho, né? Qual que demora mais para decompor no solo? A palha de milho, né? A palha de milho demora mais para se decompor no solo, porque a relação carbono-nitrogênio dela é muito alta. Tem muito carbono e pouco nitrogênio. Já a palha de soja tem muito nitrogênio e a relação, né, vamos dizer assim, a relação carbono-nitrogênio é menor, porque eu tenho mais nitrogênio, né? A quantidade, o percentual de nitrogênio é maior, aí a relação C sobre N fica menor. Então, o ideal para o adubo verde é que a relação CN seja baixa. Relação CN baixa é o ideal. Tá? Ó. Como último slide de hoje, eu vou parar aqui um pouquinho antes, temos esse slide aí, ó, espécies de plantas indicadas. Leguminosas, temos mucuna preta, crotalária, feijão guandu, feijão de porco, labi-labi, ervilhaca, alfafa, trevo, vigna, kudzu, tropical, etc. São espécies aí, tradicionalmente, adubos verdes, né? Gramíneas, que eu posso usar. Milheto. O milheto tem a vantagem de ter a fixação do potássio no solo, né? Centeio, aveia preta, promovendo a agregação do solo. Nabo forrageiro, plantas potentes. O nabo forrageiro, ele descompacta, né? Ele é um verdadeiro subsolador natural, né? Nabo forrageiro. Plantio em época comum à cultura anual. 1 ano sem cultura econômica. Então, eu ficaria 1 ano sem cultura econômica. Muitas pessoas não usam essa prática, que seria o quê? Pode ser que entre em choque um pouquinho, né? O tempo que você vai gastar para cultivar essa espécie aí pode entrar em choque com o momento de cultivar, o momento de semear a cultura comercial de interesse. E após 2 a 3 semanas de incorporação, né, você vem com o cultivo principal. Então, você incorpora a espécie no solo, você vai incorporar a espécie no solo e 3 semanas depois, 21 dias depois, você pode entrar com o cultivo principal, se você fazer a semeadura da sua cultura principal. Bom, como eu disse, né, eu vou parar por aqui. E é o seguinte, como eu disse também, se ficar ok essa gravação, eu vou disponibilizar lá no YouTube. Se não, eu não vou disponibilizar, porque vai ficar sem sentido, né? Projetar, colocar um filme só com a minha narração, né? Sem nada visual para vocês. Eu vou ver isso depois, né? Não garanto que vai ser hoje nem amanhã, mas ao longo dessa semana eu vou olhando, né? Se deu certo, rapidamente eu coloco lá, o mais rápido possível, coloco lá no site, na página da disciplina, e quem quiser, né, poucos estão querendo, mas quem quiser pode entrar depois no link e acessar lá no YouTube e ver novamente a aula. Alguma pergunta, alguma contribuição? Eu estou disposto aí, né, aberto aí para vocês
poderem perguntar. Fica à disposição de vocês agora. Bom, se não tem perguntas, eu vou fechando por aqui, né? Eu vou fechando aqui a aula, né? Eu vou fechando a aula e desejando para vocês uma boa tarde, né? Bons estudos, e nós voltamos proximamente aí com mais uma aula de conservação do solo e água. Boa tarde. Boa tarde para você. Um abraço. Até mais.